Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e esse aqui é mais um Projetos de Mestre e hoje eu estou aqui com o Huck Gianelli para falar um pouquinho para a gente sobre essa interação entre engenharia, entre design, e também como é trabalhar ensinando os outros a projetar. Huck, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí e obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, obrigado você, Alan. Ela virou um parceirão aí já da coisa, já gravamos 2 podcasts, bem legal, cara, e é muito bom participar, é muito bom agora fazer essa troca aí invertida aí da história. Então eu agradeço pra caramba, Alan, valeu. E, bom, como eu costumo me apresentar, olá, meu nome é Huck Gianelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster, né? E, bom, Alan falou para apresentar, eu acho que é legal, porque uma coisa que eu acho interessante colocar, que eu sei que o público principal do Alan, né, são os engenheiros, né? E a gente tem aí a brincadeira que os engenheiros odeiam um pouco os designers, que eles são frescos pra caramba, não sei o que lá. E eu tenho que concordar com vocês, né? É o cara brigando por um fillet de 1.1, por um fillet de 1, por essas coisas, e na hora que você vai ver, a máquina não vai conseguir fazer aquilo, tanto faz como tanto fez, né? Então, eu acho que é legal eu me colocar aqui, me apresentar mais do que como um designer, entender como eu, como designer, enxergo a área de engenharia, e isso é fundamental para minha construção, inclusive de carreira, né? Então, eu sou formado em desenho industrial pela FAAP em 2000, fui sócio fundador da Nó Design, hoje a Questo Nó, né? Nessa época, eu comecei a questionar o design, porque eu já começava a pensar a questão do design como sendo mais estratégico. O que é ser estratégico, né? Ser estratégico poxa, eu não tenho que resolver só o meu lado, eu não tenho que só ver a minha questão. Eu já era um cara muito questionador e eu sempre gostei muito de conversar, principalmente com o pessoal de engenharia, chão de fábrica e tal, porque os caras é que davam os insights para eu conseguir finalizar um projeto. Os caras que davam insight para falar onde estavam os gaps, onde eu tinha problema de produção, onde eu tinha tudo isso. Então, eu realmente questionei qual era o papel, qual deveria ser o verdadeiro papel do design. Até porque eu gostava muito dessa interação e dessa troca. Então, em 2010, como o pessoal gosta de falar, né, eu dei uma pivotada. Na época, eu só repensei mesmo, né? Um termo startupper? O startupper, é verdade, né? Por aí. É muito engraçado isso. E aí eu comecei a falar, por que eu não vou pensar, então, o design como sendo uma ferramenta de estratégia, de inovação, mas uma ferramenta estratégica dentro da empresa, né? E o que é ser estratégia dentro da empresa? Poxa, olhar todas as pontas, olhar onde é que pode ser realmente validado ou não. Na minha carreira, uma coisa que aconteceu muito foi a exigência em mim, que foi uma coisa engraçada. Meu pai era engenheiro, meu irmão é engenheiro mecânico, trabalha na Foz, que é uma bela empresa aí, quem trabalha com engenharia conhece até, é uma empresa alemã. E é engraçado que, ao mesmo tempo que eu tinha um pouco de receio de fazer a engenharia, cara, me auxiliou muito a entender esse universo. E auxiliou também a entender algumas coisas, de me preocupar, não só com o que eu estava produzindo, mas como eu ia produzir isso e como isso ia impactar, cara, na estrutura toda. Então, essa discussão foi muito importante para mim. Essas duas pessoas, por mais que, obviamente, você vai fazer design, vai fazer arquitetura, que na época eu tinha escolhido arquitetura, depois eu descobri o desenho industrial, eu falava, não, cara, eu nunca, jamais vou ser engenheiro, eu acho muito quadrado, eu acho muito... Mas aí você começa a perder os preconceitos e entende que esses caras, por exemplo, meu pai e meu irmão, foram muito fundamentais para entender que eu precisava usar aquele know-how, aquela inteligência de entender a engenharia como uma estratégia para efetivar melhor e potencializar mais uma ideia que eu tenho. Então era a forma de transformar uma ideia em um produto. E aí foi quando eu transformei, que eu comecei a repensar isso, e hoje é engraçado porque hoje empresas me procuram para fazer a parte de tirar da ideia o papel, tirar do papel e colocar no chão de fábrica.
Então eu faço uma ponte que é muito louca, porque eu faço aquela ponte que é o designer que tem a ideia, o engenheiro que não suporta a punhetação intelectual do design, que fala, tá, tudo bem, cara, eu entendi que tem todo o conceito por trás, eu entendi que é importante, né? Super importante, mas a gente precisa colocar isso aqui para funcionar. Onde está o gap? E daí, de um lado, o designer, eu vejo, olhando como desenvolvimento, eu vejo que às vezes o designer tem muito mais preconceitos para abrir mão de alguma coisa do que o engenheiro em querer resolver, por exemplo. Ele fala, tá, tudo bem, eu entendi, mas a gente precisa achar uma solução. Eu já entendi qual é o gap, mas qual é a solução? E daí eu achei um nicho de negócio, que a gente até fala aqui na empresa, que é um Blue Ocean, né? Você tem os Red Oceans e tem o Blue Ocean. Então, hoje, a gente é a única empresa do país que é consolidado, é assumido que a gente faz essa ponte. Eu não estou preocupado em criar, eu estou preocupado em pegar essa ideia e colocar no processo de produção e adequar a fábrica de produção. E nesse meio tempo, eu tenho que ter uma comunicação muito clara e assertiva com os dois universos. Então, conviver com o engenheiro desde pequeno e conviver com o design na época da minha formação foi, cara, fundamental para entender onde poderia ter eficiência mesmo, tanto na produção. Isso ajudou eu hoje a pensar de forma até, que a gente costuma falar, a engenharia reversa. Então, eu falo muito sobre engenharia reversa com os meus alunos, falo, cara, engenharia reversa é você entender como aquilo pode ser estruturado, de que maneira eu desconstruo para entender onde eu posso aplicar melhoria. A níveis de entender que, às vezes, a melhoria não está no que eu estou finalizando como produto, mas às vezes efetivando um processo, melhorando a produção, juntando componentes num processo para poder entender. Então, isso foi fundamental. Eu acho incrível essa área, assim. Muito bom, viu, Hulk? Eu acho que assim como você também deve ter percebido durante sua trajetória que o design e a engenharia estão mais próximos do que a gente imaginava lá atrás, né? Tá muito próximo. Demais, às vezes até se mistura, né? Não dá para separar. Tem vezes que você não consegue separar, cara. Aí é que tá o truque, não dá para separar. E é essa briga que é boba, entendeu? Porque eu acho que é uma briga meio tipo de áreas, igual o time de futebol, né? Ah, tô fazendo engenharia, eu tô fazendo design, e quanto mais você vai trabalhando, mais você vai vendo essa interdependência, né? Porque se por um lado, como designers, eu sei que a gente puxa os engenheiros a tentar achar soluções, que fala, cara, mas isso não dá, e você cutuca. Por outro lado, a engenharia puxa a gente para também achar solução. Fala, cara, não vai dar certo isso, porque isso vai dar um problema. Então, assim, e são áreas que eu costumo dizer que elas são complementares, né? Desde que saibam se respeitar e se colocar como posicionador, né? Uma coisa que até você trabalha muito, Alan, que eu acho incrível, eu sempre fui admirado por isso, cara. E eu lembro que teve uma época que é o ferramental. Tá? Eu sempre fui, assim, louco pelo ferramental. Eu lembro que teve uma época lá no escritório, o Nó, né, no pessoal, escritório antigo, o Nó, que teve um momento que tinha um engenheiro que ajudava muito a gente, que eu até lembro dele, o Kimenton. A gente fazia muito projeto para Natura e Avon, em Boticário e tal, e aí ele pegava os desenhos, eu desenvolvia, ele pegava o desenho, e daí ele fazia todo o projeto de ferramental de molde. E era muito legal, porque com ele eu tinha uma conversa muito tranquila. Foi aí que comecei a entender. Porque ele ligava para mim e falava, cara, a gente pode mudar o ângulo. Isso aqui, por que você colocou aqui? Eu falei, a gente colocou por causa disso, quer representar isso daqui. A gente pode mudar ou alterar tal coisa, porque isso vai ajudar na extração? Puta, e eu aprendi muito com o cara. E eu lembro que teve um momento, porque ele cobrava para esse serviço, e aí teve um momento que meu sócio até falou assim, cara, e se a gente fizer esse projeto de molde? Eu falei, cara, não, a gente não tem habilidade para fazer projeto de molde, não é nosso know-how, tem que... Daí ele falou, não, mas você já faz o modelo. Eu falei, cara, modelo é uma coisa, o projeto de molde é como você cria uma peça nova, totalmente nova, um projeto totalmente novo. Imagina que a gente criou esse projeto, eles em cima desse objeto que a gente criou, ele vai criar um projeto para que esse objeto aconteça. É um projeto totalmente novo, é você começar do zero, né? Exato. E só um cara com know-how, entendimento, puta, tem a ver. Eu falava mais para ele, cara, não tem a ver só com a ferramenta, mas tem a ver com quem vai injetar. Ele tem que entender qual é a ferramenta, qual é a máquina que vai injetar, por exemplo, ou a máquina que vai soprar. Então, cada empresa tem uma máquina.
E esses caras têm todos os cálculos, então, cara, não dá para substituir, não é dessa maneira, né? A gente já consegue chegar até o limite que conseguia chegar, que era realmente entregar uma peça. O Alan até tem um termo melhor, mas eu falo o desenho 3D técnico, né? Ele tem até um termo bem melhor, que eu nunca lembro direito, que você fala o 3D técnico, que assim, é a peça que vai ser usinada e que vai ser utilizada, e daquela peça, o quanto eu posso trabalhar conversando com as áreas, e eu sempre gosto de conversar, eu na verdade gosto até de conversar com o cara do chão de fábrica, para ver onde é a dor dele. Cara, como é que você bota o coisa aqui? Como é que você faz esse processo? Ah, tal coisa, tem que esperar tanto tempo. Puta, como é que pode otimizar? Meu, se diminuir um pouco a parede aqui, vai otimizar tanto. Falo, puta, legal, então vamos otimizar, né? Tem problema? Não. Então, vamos otimizar. Então, isso, cara, essa troca é fundamental. Sem essa troca, não acontece projeto. Com certeza. Né? Sem essa troca, o delay de prazo aumenta pra cacete. Então, assim, é fundamental isso, cara. É essencial. E, Hulk, agora voltando um pouquinho mais para a parte do designer, do desenhista industrial aí, você acha que a educação hoje está pecando em relação a ensinar a parte de manufaturabilidade, ou como que pode ser produzida essa ferramenta, ou essa peça, e focando mais no final do que um pouco na produção também? Ou você acha que hoje em dia no ensino abrange tudo? Não abrange, não abrange. Eu acho que o ensino acaba tendo alguns preconceitos. Sim, a gente tem bastante conceito, isso é importante para a estruturação do pensamento. Quando eu falo design thinking, o pensamento. Daí chega no processo de manufatura, é uma coisa muito curiosa, porque a gente pula a etapa como se essa etapa ela fosse simples de vencer. Ela fosse lógica de vencer. Eu acho que falta muito jogar a responsabilidade e falar, olha, designers, vocês têm que sim descer, e é mais engraçado, você colocou isso aí, é engraçado porque tem tanta facilidade, porque dentro da própria universidade, as duas universidades que eu dou aula, que é a FAP e o Senac, a gente tem coisas de engenharia ali, e não custa nada você pular no prédio do lado e falar, vem cá, me dá uma dica, sabe? E isso vai ajudar. Então, falta bastante o designer entender a dor que é construir e a demora que é construir. E isso se reflete gravemente no projeto e gravemente também nos nossos clientes. Porque quando o design não tem noção do prazo, por exemplo, prazo de fazer ferramenta. Quando eu fui descobrir realmente quanto demorava o prazo de fazer uma ferramenta, tive consciência. Quando eu comecei a fazer projeto, quando eu já estava formado. Então ninguém me falou, olha, cara, um molde vai demorar 3 meses. Não, 3 meses? Mas é 3 meses, cara. Tem um monte de coisa envolvida. Assim, e eu tô falando um prazo legal, porque dependendo do tamanho é 6 meses. Pô, mas 6 meses eu... Não, cara. Então, às vezes, para cliente, essa falta de noção, inclusive até para cliente, o cara fala, não, isso aí é rapidinho, o molde é rápido. Não é. Às vezes o molde demorar mais do que o próprio projeto. E outra coisa que é um problema gravíssimo, que o designer ele desenha, e é o fato dele não estudar os moldes e os processos, e às vezes entender os processos, o próprio desenho do produto, ele fica aquém, né? Porque aí o cara fala, como é que é a fluidez de um plástico? Ou como é que se comporta uma chapa de metal? Então, se comporta dessa maneira, não adianta dobrar lá de outra forma, que nem o render vai sair certo. Então, falta esse afinamento. E na hora que a gente vai discutir com o cliente, é muito complexo. E daí você vai falar assim, não, é rápido. Na hora que você vai ver, não é rápido. Tem um delay, tem uma questão que é muito séria e grave, que é o tryout, que ninguém discute. Que o tryout é assim, injetei a primeira peça. A gente estava até com um probleminha nisso, agora, ontem a gente conversou com o cliente e tal, que o cara tirou o primeiro tryout, o cliente odiou a peça, falou que estava tudo ruim, então, e no final das contas era um tryout e é só ajustar a massa. Então eu falei, cara, fica calmo que é ajustar a massa. Tipo, não pode se achar que o tryout é a primeira peça. É um teste, eu tenho que testar a máquina, eu tenho que entender, eu tenho que calibrar, né? E eu acho que nesse quesito, uma coisa que pode ser usada e está sendo usada de maneiras inteligentes, aí eu estou tentando usar isso, é a impressão aditiva,
né? E essas tecnologias novas, porque daí na impressora 3D eu falo, como eu vou produzir na impressora 3D? E daí, quando ele produz o primeiro e dá uma merda, onde é que eu errei? Cara, você errou na hora de pensar como ela ia produzir. Puta, é verdade. Eu falei, então, o molde é a mesma coisa. Então, como você vai pensar, você tem que entender esses gaps, né? Então, eu acho que tem sim uma falha séria por uma questão assim de tipo, às vezes, cada área, eu percebo, existe uma briga que fica... Eu acho que começa mais na universidade, mas não se estende para a carreira. Na carreira a gente consegue conviver, é muito legal, a gente aprende. Mas na verdade fica, não, eu estou fazendo engenharia, eu sou melhor. O outro, não, eu estou fazendo design, eu sou melhor, vou transformar o mundo. É a cabeça de um jovem que pensa assim. E às vezes eu vejo que as universidades ou alguns professores não se atêm para isso. Eles se atêm para coisas mais bobas, do tipo, não, se a técnica de produção da fábrica é dessa maneira, você não pode mudar. Não, ninguém falou que não pode. Eu fui aprender com um cara que foi genial, da Schenko, é o Christian. Esse cara me ensinou tudo de plástico. Ele tem uma empresa que injetava coisas quando a gente fez o celular. Ele virou uma vez para mim, eu falei, cara, então, mas dá para fazer, não dá? Ele virou para mim e falou assim, dá para fazer tudo. Falei, como assim? Falei, dá para você fazer o que você quiser. A questão é, quanto vai custar e como você quer fazer. Então, dá para fazer. Então, a pergunta certa, Hulk, não é se dá para fazer. Dá. A pergunta certa é até onde você pode ir. Exato. Né? E aí, isso abriu a mente, porque hoje eu falo isso para os meus clientes há muitos anos. Mas dá para fazer? Cara, dá. A questão é até onde a gente pode ir. O quanto de investimento você pode ter, qual o seu lote, o quanto você vai ter de coisa. Uma coisa que a gente aprende só em fábrica, que é muito louco, é assim, que ninguém leva em consideração, e a coisa bizarríssima é estoque, né? Tipo, um estoque ocupa um puto espaço, tanto de insumo quanto de produto finalizado. Assim, às vezes ocupa o maior espaço da fábrica. Uma vez eu lembro que eu fui na fábrica eu levei até os alunos, a gente foi para a fábrica de móveis, acho que não era Marabras. E, cara, a gente chegou, era tudo galpão de madeira, os alunos perguntaram, o que é isso? Eu falei, estoque. Pô, onde é que tá a fábrica? Tá vendo aquele pedacinho ali que ocupa 5%? Aquilo lá é a fábrica. Pô, você tá zoando. Eu falei, não, isso aqui é tudo esteira, leva pra lá, os caras empilham, o empilhamento é importante, tal. Tá vendo como a logística é muito bizarra? Isso faz parte da produção. Quando você vai pensar o móvel, você tem que pensar que isso aqui vai estar estocado. Então não é só o corte da questão do aproveitamento, é o corte da questão do aproveitamento, inclusive, do espaço. Também. É que se as pessoas compram imóveis para investir e ganhar dinheiro com aluguel, alguém tem que pagar aquele aluguel para gastar. Então é um aluguel do seu terreno, da fábrica, que você está colocando ali para guardar. Ainda mais plástico, né? É um ativo complicadíssimo e que passa para o valor da peça. Exatamente. Então, e isso está tudo alinhado com questão de ajuste de produção, tempo de produção, como que vai ser, quanto ajustar o lote, ajustar tempo de produção, tudo isso, né? Então não adianta você fazer também um processo super rápido, sendo que no final você não tem nem onde guardar tudo aquilo, né? Então o cara investe 200 mil, 300 mil a mais e não tem onde guardar. Acontece aquelas bizarrices, o cara, vou fazer uma promoção, e o cara tá fazendo promoção porque ele tem que limpar o estoque, ele tá fudido, cara, não é porque ele é bonzinho, ele falou, fudeu, moeda podre, dinheiro podre, né? Às vezes custa mais ele pagar o aluguel daquele galpão ali, do estoque, do que ele torrar tudo e vender e colocar no mercado e ter cliente satisfeito para comprar de novo depois, né? Exatamente. Então, Hulk, eu achei legal que você tinha comentado da manufatura aditiva, para ensinar os alunos também essa questão de manufaturabilidade das coisas, dos materiais. E para mim, lá em 2015, eu já projetava moldes, mas, cara, o tempo que você demora para iniciar o projeto, igual você comentou, 3 meses até ficar pronto e resolver tryout, tudo ficar certo, cara, 3 meses de aprendizado pausado ali, basicamente. Só que agora com a impressão 3D, você consegue, a cada 2, 3 horas... imprimir uma iteração nova daquele seu produto e testar ele. E até me perguntaram numa palestra o que foi virada de chave assim, para mim, o que eu indicaria quem estivesse trabalhando com projetos fazer, né? E eu falei, ter uma impressora 3D e começar a praticar com a impressora 3D e criar coisas reais com ela, né?
E eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes, como que você usa a manufatura aditiva aí nesse ensino dos designers aí para mostrar para eles essas questões que a gente comentou. Perfeito, não, e isso é uma grande virada de chave, né? A gente sabe que a impressão 3D ela é velha, né? Ela é antiga pra caramba, tô tentando colocar em escala industrial, né? A Robitech aqui no Brasil era que fazia, depois ela virou a Flag Tecnologia, virou Robitech, depois foi comprada para 3D System, que infelizmente saiu do país agora. Mas ela já vem daquele tempo com isso. Então, é uma tecnologia que foi explorada, tentou-se entrar, como várias tecnologias, igual o carro elétrico, né? Já tem o carro elétrico aí que eu acho que era o Itaipu, era um carro elétrico. Da Gurgel, tentou, né? Lá atrás. Da Gurgel, tentou tal. Então tem muito a ver também com a época, com o momento, né? E o que eu tô falando desse negócio do momento, né? A gente tá falando muito sobre a indústria 4.0. O que é essa indústria 4.0? É aquela indústria que vai permitir com que você, em um certo nível de estágio, talvez daqui 30 anos, daqui talvez 10, dependendo da região, eu realmente pegue meu arquivo, mande por e-mail para uma injetora e essa injetora vai fabricar o arquivo para mim. Ou eu vou mandar fabricar o coisa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a responsabilidade projetual se torna sua, né? Então agora eu não posso mais fazer qualquer coisa e eu tenho sim a responsabilidade sobre isso. E essa responsabilidade é legal porque ela cabe sobre dois níveis, né? Ela cabe sobre o nível da responsabilidade social e da responsabilidade do ecossistema, do que a gente fala de economia circular, de sistêmica, né? Então, isso também vai ajudar as pessoas a falarem, bom, se eu preciso de um produto, eu produzo o produto sobre a minha demanda, que é o que muitas empresas tentam fazer. O Japão usa inteligentemente com o just-in-time há muito tempo, né? Puxando o assunto que a gente está falando do estoque, né? Tudo falando do estoque. Do estoque imenso. Do estoque, e é engraçado, não é só o estoque da matéria-prima que o Japão resolve, mas é o estoque do pós. Então eu só vou produzir a quantidade de objetos necessários que vão ser vendidas no mercado, para não ter essa questão de estoque, porque o país é pequeno. Agora imagina isso em escala global, né? E daí é interessante porque quando vem a tecnologia aditiva, ela te dá esse poder de escolha. Igual, quando entrou a internet, falava muito sobre, e daí eu vou justificar dessa maneira, que eu acho interessante. Quando entrou a internet, a discussão era, puta, então qualquer um agora pode fazer um blog, pode postar e qualquer um pode virar jornalista. E daí os jornalistas começaram a ficar com medo. E na verdade não é assim que acontece. O que acontece é que talvez pessoas que tivessem potenciais de serem jornalistas se tornaram jornalistas, mas às vezes não conseguiam fazer uma faculdade ou posteriormente vão fazer, vão se desenvolver. Eu conheço muitos que fizeram isso. Então, na verdade, abre mais possibilidade de combinação e de potencial de crescimento. Quando eu usando essa lógica, quando eu uso a impressora aditiva, eu já começo questionando o seguinte: a impressora 3D ela não é igual a uma impressora de jato de tinta, tá? Porque a impressora de jato de tinta, por mais que ela seja muito parecida com a offset, com essa produção, queira ou não queira, a superfície de impressão está resolvida. Né? O papel existe, ele é uma chapa, ele é resolvido e eu vou imprimir sobre aquilo. Quando a gente cria alguma coisa aditiva dentro da impressão 3D, que é muito legal, eu crio a superfície, ela não existe, ela é do nada e não existe, então não tenho nada na base dela. Então tudo que eu coloco, tudo que eu vou pensar para produção, tem que ser minimamente pensado, extração, ângulo de saída, né? Por mais que falam, não, mas impressora 3D faz tudo. Não, não faz. Ela tem as limitações, assim como a injetora tem as limitações, né? Eu costumo brincar que ela é uma tecnologia grow, né? Então, tipo, é sempre crescimento e para cima. Eu não consigo depois inverter a colocação e colocar para baixo. Tudo bem, tem algumas que estão com gel, que faz umas loucuras, mas vamos parar no que a gente tem hoje aqui, Sim. Né? E como é que eu uso isso? Eu uso para tentar mostrar o que a impressora 3D, né? Eu tenho até duas aqui, né? A Atom 1, que foi a que a gente comprou primeiro, e depois a da 3D System. E a gente tem uma de cerâmica que a gente está botando para funcionar. Ah, legal. Né? Que a gente fez parceria com uma empresa de cerâmica, então vai produzir ali e tal, é bem legal. Ah, que da hora. Ele vai, tipo, cerâmica líquida que vai sendo depositada ali? Em pasta. Ah, é uma pasta. Ela funciona igual cimento. Ela é o mesmo processo de cimento. Então ela tem um pistão, né? Esse pistão, você coloca a massa ali, ele vai empurrando o pistão e uma rosca sem fim vai injetando material, mas funciona com o mesmo processo, tanto que é uma orbital, no caso dela é uma orbital.
São as impressoras que fazem em casa, só que numa escala menor. Só que uma escala menor para fazer cerâmica. Uhum. E era legal porque a gente achou essa impressora há 4 anos atrás, a gente comprou essa impressora, a gente recebeu ela agora. Ah, demorou 4 anos? Não, o nosso problema era, cadê o forno? Onde é que a gente vai produzir? Precisa produzir em escala, tal. E aí, os caras que criaram, que é lá do Rio de Janeiro, tal, eles, inclusive, faziam tijolo. A gente ria, falava, pô, cara, é sério que você vai usar uma puta tecnologia para fazer tijolo? Mas, ao mesmo tempo, eu olhava e falava, interessante, porque se ele tá usando essa tecnologia para fazer tijolo, quer dizer que é mais eficiente do que o que eles faziam. Provavelmente. Então, portanto, a impressão 3D já está sendo agora mais eficiente na própria escala de produção. E realmente, quando a gente começou a fazer algumas peças em cerâmica, a gente tem algumas queimadas e tal, e quando a gente começou a fazer, a gente percebeu isso. Então, a gente tem uma otimização de uma peça que vai numa impressora, é o mesmo sistema, tá? Mas aí é com pasta e tal. Ia demorar uma mesma shape, uma mesma forma, vai demorar aí 4 horas, lá demora 30 minutos para ficar pronto. Né? E daí ele tá pronto, eu boto na queima, a primeira queima que é queima biscoito, e depois eu faço a segunda queima que é a finalização. Né? Então, vai se tornar um produto, inclusive, viável para a gente conseguir vender os produtos. Então, um produto final viável e que vai otimizar muito mais a própria produção do que a cerâmica. Como a cerâmica é feita hoje? Às vezes por derramamento de barbutina, às vezes por modelagem. Então eu faço um molde, desse molde eu derramo a barbutina, essa barbutina eu espero o tempo de secagem, tiro o excesso, viro a peça, dou acabamento. Na impressão, então isso leva um processo. Mais do que 40 minutos. Porque às vezes só o molde para fazer, com uma peça que é feita em gesso, vai demorar 2 semanas para secar o molde, porque o molde também não pode ser acelerado, senão racha. Né? Então aí você vê uma otimização de produção. Então é um mercado que a gente já viu que já é vantagem usar a impressão. Então a gente fez parceria com uma empresa, com a Coban, que é uma empresa que faz, que já trabalha com cerâmica, e a gente entrou em parceria com eles para começar a desenvolver. Começo do ano que vem a gente já começa a produzir as primeiras peças pensando nessa otimização. E o legal, que é quando você fala de ensino, então assim, mas será que um dia vai chegar? Já chegou. Então isso da impressão é legal por causa disso. Fala, não, já chegou, a gente já está usando essa inteligência. E mostrar para os alunos, essa tecnologia, mostrar alguns gaps, né? Então, por exemplo, que gaps que tem? Quando eu vou produzir, então pensar que é grower isso daí, então ele vai crescendo camada por camada, eu nunca posso pensar as coisas de repente acontecerem ao contrário, elas sempre acontecem numa ordem. Se tem alguma coisa em balanço, eu tenho que botar uma estrutura, né? Eu tenho que botar os suportes. E aí a gente questiona justamente isso. Vale a pena colocar o suporte? Aí, porque às vezes a pessoa fala, vou imprimir um boneco. Todo mundo vai lá e pega um bonequinho, né? Aí vai lá e imprime o boneco. Puta, um monte de suporte para segurar aqui, suporte aqui, suporte aqui. Aí às vezes demora 12, 20 horas para imprimir o boneco. Divide a peça. Isso. Que você imprime em 10 tudo. Aí fala, não, depois tem o pós-trabalho, mas o pós-trabalho vai ter. E é legal. Mesmo com suporte, né? Mesmo com suporte. O suporte é até pior, porque às vezes eu não consigo identificar. E às vezes, dependendo do fatiamento que você faz, isso a gente ensina também, eu vou comentando, depende de como você otimiza o seu projeto, o fatiamento, ou até o lugar que você vai fatiar, né? Num Repetier, num Simplify e tal, ele dá resultados diferentes, inclusive de suporte. Alguns são mais destacáveis, outros não. Né? Então, com essas minúcias, eu falo, tá vendo essas complicações? É exatamente isso que a gente passa no processo de produção. E fazer um suporte não é bom, é ruim, você está gastando mais material. Então, como você pode otimizar? E outra coisa que é legal, que fala assim, puta, mas aí o produto, né? Eu pego o produto, daí eu tenho que montar. Fala, do outro jeito você tinha que fazer um acabamento. Então, eu ensino, inclusive, muitas vezes, dando exemplo de novo da Lara aqui, Croft. Puxa, então será que não é melhor para processo de pintura eu já fazer o sapato separado? Né? Então, o sapato separado é mais fácil eu pintar. Então, tá vendo? Isso é o que a gente pensa lá na produção também. Às vezes eu posso fazer numa massa, não numa pintura, numa massa diferente. Então, você vai ensinando em cima do processo, porque ele é um processo produtivo, de que maneiras você tem que racionalizar um projeto, né? E que suporte ele não é bem-vindo, né? E que uma coisa que está acontecendo bastante é a questão da lógica. Então, por exemplo, aconteceu o boom da impressão 3D e todo mundo ficou louco para comprar uma impressora 3D em casa.
Só que é o efeito, é o mesmo efeito que eu via quando o aluno começa a aprender 3D. Ele fala assim, o Marcelo Oliveira, que é o que mais dá 3D, assim, tal, que é um grande amigo, tal, ele faz até alguns projetos junto com a gente, que é um professor lá da FAAP, que trouxe o Rhino para o Brasil, tal, também da coisa, era da Belas Artes, ele, que já fez projeto de avião, né? Caramba! Ele falou que uma vez um aluno falou assim, professor, mas eu tô querendo fazer o celular, mas cadê o botão? Falei, que botão? O botão para fazer botão. Eu falei assim, e tem um botão aqui para eu botar botão? Eu falei, não, você tem que pô, tudo do zero. Negão. É igual o Canva, né? Você arrasta o que você quer e joga pra... E joga, tipo, você acha que tá jogando o quê? The Sims? Né? Exatamente. Uma novidade para te contar, você é o cara que tem que criar o botão para colocar o botão. Exatamente, né? E você vai se fuder com o fillet. Parabéns. É onde você vai ter mais treta. E daí é legal, porque daí o que acontece? Não só na fabricação, mas aí na preparação do arquivo. Porque se o cara, aí ele não consegue fugir, não, mas eu mandei o arquivo certo. Se o cara não preparou o arquivo, ele não pode culpar mais o outro. Então fala, você fechou? Se você a massa estava certa, você exportou da maneira adequada, você fez tal coisa, porque a culpa não é mais do operador, eu não joguei mais a culpa é sua. E também entender um pouco da inteligência. A gente já tem uma tecnologia que, cara, é amplamente conhecida e agora, graças ao MIT e à construção dos Fab Labs, se permitiu isso, que é corte a laser. Corte a laser é velho pra caramba. Aí também fez a corte a laser crescer. Então hoje, quando eu faço, a gente tem nas universidades corte a laser e impressão 3D, algumas a gente tem até impressão de cerâmica. Por exemplo, no Senac tem um negócio que é legal pra caramba, que a gente tem uma injetora. Então eu vou lá falar aqui usina, aqui é injetora. Tá vendo? Essa injetora é uma hobby, pequenininha, mas não importa, acho que é uma 150. Mas é animal, o cara olha e fala, puta, isso daqui... E essa injetora não é grande, tá? Então, imagina as maiores zonas, né? Sim, que tem robô que tira peça. Putz, insano. E daí, nesse processo, eu falo, tá vendo como a preparação do seu arquivo é importante? E outra coisa, você quer fazer uma peça assim, né? Então, outro dia a gente estava modelando o mouse e queria fazer um mouse, isso é uma prática que eu faço muito de engenharia reversa. A gente pega o mouse, desmonta o mouse, entende o que tem por dentro, eles vão ter que redesenhar o mouse usando os componentes, na piração que eles quiserem. E daí a gente tira sobre várias etapas. Uma das etapas pega o mouse e faz a modelagem, pode ser em isopor. A gente testou com isopor e massa corrida. E dá para tirar em vácuo várias peças no vácuo form, não derretendo o isopor. Então isso foi muito legal. E daí, para fazer esse modelo, tem algumas evoluções. Eles às vezes muitas vezes modelam no Rhino, que eles já sabem. E daí eu falo, tá, agora você vai tirar a peça. Puta, eu imprimo na impressora. Falei, vamos analisar. É do que a impressora? Puta, é plástico, PLA. O ABS. Será que o PLA ABS aguenta a temperatura? Puta, não aguenta. Então ele não consegue ser um molde, né? Quanto tempo demora para imprimir? Faz o cálculo lá, porque daí ele faz o fatiamento. Puta, vai demorar 10 horas. E você tem o risco de perder a peça. Olha no corte a laser, se a gente fatiar com tal programa, né, que inclusive a gente usa o Slice 360. Olha o fatiador. Vamos fatiar aqui e fazer esse coisa com as secções. Qual a espessura da chapa? Puta, 3 milímetros. Fatia em 3 milímetros, corta a laser, cola. Quanto tempo você demorou para fazer? Puta, em uma hora estava pronto lixado. O molde está pronto. E tem resistência mecânica. E daí eles começam a entender, tanto que tem erros que são muito bons que acontecem, que são erros que você só percebe no projeto, que é muito legal. Teve um aluno que ele fez tal, aí ele pegou, imprimiu e o projeto saiu numa escala estranha. Aí ele falou, cara, onde é que foi que eu errei? Aí ele olhou, falou, puta, o que aconteceu? Onde é que foi que eu errei? Tá muito fino, não faz sentido tal. Eu olhei e falei, cara, presta atenção como você exportou o arquivo. Aí ele abriu o arquivo, ele tinha esquecido de mudar a espessura da chapa. Então ele fez a espessura de 4,5. E era a espessura de 3 que ele tinha. Então cortou quantidade de segmentos errada. Nossa. E daí é legal, porque o corte a laser é muito rápido, eles veem que é rápido. E daí ele falou, cara, daí ele conseguiu ajustar o projeto e tal, e a fala dele, eu falei, o que você aprendeu com isso? Falou, puta, aprendi a checar os arquivos. É isso, né? E você tem que checar o arquivo na hora que você vai mandar, né? Então é em cima disso. Então eu uso que a gente tem uma fabricação, eu uso isso que está muito mais próximo da gente hoje, para falar, cara, você tem essa condição, mas agora você tem uma puta de uma responsabilidade. Então, exato, porque você pega o mesmo cara que está projetando, ele está modelando, ele está soltando a máquina, e que eu acho muito legal da impressão 3D
é que você também é responsável por identificar onde está o erro. Exato. Pode ser no filamento, pode ser na extrusora, pode ser no hot end, pode ser na mesa, pode ser no arquivo, onde que é. E uma coisa que eu vejo muito na indústria, o pessoal tem muita dificuldade mesmo de conseguir identificar da onde que surgiu aquele erro. É muito comum o cara pegar, não, esse erro aqui não é meu, esse erro é do outro, né? É o famoso escudo anal, né? O cu de ferro. Fala, não é meu. Tipo, exato. Né? Melhor nudez que no nosso. E aí é uma outra coisa que é legal, você comentou sobre isso e é importante, porque é uma outra coisa que também eles acabam aprendendo, fala assim, cara, não interessa de quem veio a culpa, teve um erro, o erro ele não pode ser identificado como um problema, ele tem que ser identificado como um gargalo, aí a gente se ensina o gargalo, você tem um gargalo, né, então por exemplo, você comentou do filamento, já teve problemas de gargalo, por exemplo, que eu ensino, eu falo, isso é gargalo, esse é o ponto, é onde vai dar a merda, é onde pode dar o problema. Teve um gargalo que um aluno, ele imprimiu, daí imprimiu a segunda, imprimiu a terceira, cara, não sei que problema tá dando, tal, daí teve uma hora que eu tive uma sacada, porque eu já passei pelo processo, já fiz essa cagada, eu virei e falei assim, onde é que você tá guardando o filamento? Ele, tá dentro da caixa e tal. Eu falei, ele tá aberto, tá. Falei, cara, é umidade. E puta, será? Falei, compra outro filamento. Ele comprou, resolveu. Ele falou, caramba, mas assim, eu falei, imagina isso numa indústria, porque a gente tem que secar o grão também. Isso acontece na indústria, eu tenho que secar o grão de plástico para poder injetar. Senão vai dar problema. Ele falou, puta, é treta, hein? Cara, então é um processo, né? É legal isso. Imagina isso na escala industrial, né? Cada saco ali de pellet tem 25 quilos, não é um quilinho, né, de filamento ali só. Cara. Mas, Hulk, eu queria saber de você, é o que eu percebo hoje, cada vez eu acho que os produtos têm um tempo de vida menor. Não de vida útil, tá? Mas eu acho que de vida em que ele ainda tem um apelo estético, que ele ainda é novidade, que as pessoas ainda querem comprar ele, passou um tempo, talvez já mudou o padrão estético que as pessoas querem daquilo. E eu não sei você, mas eu imagino que essa questão de impressão 3D, de manufatura aditiva, de processos que não dependem de molde ou dependem do molde mais simples, tem crescido mais. Porque justamente você consegue ajustar de uma forma mais rápida. Por exemplo, um modelo para outro modelo. Então, igual ao iPhone, né? Sai um iPhone novo todo mês. Todo mês não, todo ano. Todo ano. Daqui a pouco vai ser todo mês. Não, acho que o iPhone não vai, mas a Samsung era de 3 em 3 meses. Era bizarro. Nossa, é sinistro. Eu imagino quem faz capinha de iPhone. Puta, porque, cara, vai fazer um molde de capinha, cara, não vence. Porque o iPhone é redondinho, depois começa a sair mais quadrado, depois volta para redondinho, depois vai para quadrado de novo. E não tem como reutilizar, né? Não. Isso é um negócio interessante, e é o que a gente discute bastante. Qual é a responsabilidade de um designer, principalmente um designer de produto, sobre esses produtos ofertados, né? A gente está começando a sair de uma escala, até quando eu fui fazer mestrado foi uma coisa curiosa na minha vida, que fui fazer arquitetura, tal, não sei o que lá, e daí no estudo que eu estava fazendo sobre essas coisas, aconteceu um livro que eu estava lendo, que era o Terceira Onda do Alvin Toffler. E ele falou uma frase que eu uso pra caramba, que eu adoro, não é uma frase, uma palavra, que ele fala prosumidor, que é produtor e consumidor de seus próprios bens e serviços, saiu de lá, eu acho sensacional, que ele estuda como é que funcionaria. Ele escreveu em 1980, ele é um futurolólogo, não é futurologista, é futurológico, então ele ou é futurologista, agora eu não lembro o termo certo, mas ele estuda como funciona o comportamento futuro em cima do que está acontecendo na tecnologia presente. É um cara especializado nisso, igual o Domenico De Masi, que é mais conhecido e tal. Então não é aquele cara, vou imaginar, não, ele projeta em cima do que ele tá vendo o que vai ser. E muita coisa que ele projetou estava acontecendo, ele já estava discutindo ali a ARPANET, que tinha essa transformação, que ia gerar alguma internet de algum jeito, testes que no Japão já estavam sendo feitos de internet interna, com filmes, cara, tô falando 80, 81. E aí ele falou um negócio que eu achei muito curioso, ele falou, cara, a gente já saiu da era do consumo de massa. Eu falei, como assim, cara? A gente consome pra caralho. Falou, o que é o consumo de massa? Que eu achei interessante. Ele falou, o consumo de massa é quando eu produzi essa xícara e o mercado te diz, essa xícara é boa, essa é a xícara. Aí todo mundo começa a comprar esta xícara. Então daí as empresas vão lá e produzem aquela xícara.
E daí ele botou um ponto de vista que eu achei curioso, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto, mas eu fui entendendo o que estava acontecendo. Que agora a gente não está mais na cultura de massa desse jeito, a gente tem um consumo, mas não o consumo de massa. Então, aí ficou muito claro, na década de 50, quando você vê em filme, que todas as mulheres usam o mesmo vestido, porque se você usasse um vestido diferente, você estava fora da moda. Isso marcava, ditava muito a regra. Então, a gente tem agora um consumo, e isso cresceu bastante, que é um consumo que é responsabilidade do consumidor e não mais da indústria. Com a internet, com o crescimento dessas coisas, se percebeu que a responsabilidade do consumo está no consumidor. Tanto que as marcas estão se reposicionando estrategicamente, entendendo que agora a pessoa não consome mais o produto para botar a marca na mão. Ela consome o produto se a marca fala o mesmo discurso que ela acredita. Né? Que é, por exemplo, dar um exemplo bem besta, o que aconteceu com o iPhone, que tem um monte de gente revoltada porque ele não entrega mais o carregador. No meu ponto de vista, a Apple fez certo. Porque, vamos analisar, todo mundo tem um carregador, ou tem um USB, ou tem alguma coisa, ou quem já tem o celular, ou quem vai investir 12 mil reais, já tem isso daí, ou $1.000, já tem isso daí. Então vamos ser racional, faz todo sentido do mundo de ele fazer. Aí fala, o cara tá barateando. Meu, ele tá economizando em várias áreas, não só barateando, ele tá sendo ecologicamente correto, sobre essa ótica. Sim. Qual o tamanho do container que ele tem que trazer? Talvez seja, ao invés de 10 ou de 50 mil containers, ele vai trazer 25 mil containers com a mesma quantidade, polui menos, gasta menos, tal, menos plástico no mundo e um monte de coisa. Cara, foi um absurdo. Só dar um pause de você falando do iPhone aí. Quando eu comprei o meu, vinha com carregador ainda. Era uma caixa dessa altura. Da minha esposa, veio metade assim, e veio dentro de uma embalagem mole, sabe? Aqueles sacos, não veio nem numa caixa. Então, para você ver o quanto de economia que realmente não dá. Isso, e aí, em cima disso, é que eu começo a questionar a responsabilidade do consumidor, porque de um lado tem o cara falando, não, mas eu paguei, eu tenho que receber, e tal, vem toda aquela exervação de tipo, tenho que receber, tal, mas, cara, cadê a sua responsabilidade sobre o que você vai fazer com a porra da embalagem? Quanto papel isso aí gastou? Quantas árvores cortaram a menos? Então, agora ele está sendo responsável social e você está culpando por ele ter responsabilidade social, falando, ele está lucrando mais? Gente, não está lucrando mais, uma caixa é peanuts, o valor de um iPhone não está no produto. Eu lembro que uma vez eu tinha lido uma matéria, na época do iPhone 4, que o iPhone 4 feito, finalizadinho, custava $14, tá? E ele era vendido na época, acho que era $450. O poder da escala, né? É toda a inteligência, cara. Lembrar que iPhone, ele não tem uma lente, ele tem a lente que ele fala, se eu vou botar uma lente, eu vou botar uma lente decente. O que isso quer dizer? Que os produtos já estão começando a se preparar para terem mais qualidades, mas os consumidores não estão preparados para entender que talvez ele não precise do produto toda hora. Se você falar, mas as empresas também estão preparadas, estão se preparando sim. Empresas como a Tesla já deixa muito claro que produzir o carro, olha, seu carro ele vai ter atualização. Isso quer dizer o quê? Tem um longo prazo de vida. O iPhone tem as atualizações. Existe uma briga no mercado de você ter sempre o último. O que eu acho que para as novas gerações está começando a quebrar um pouco. As novas gerações estão entendendo e falar, talvez não. E daí, quais são os serviços que você pode entregar? Isso quer dizer que eu vou produzir, porque tem uma discussão que vai ter então menos engenheiro, vai ter menos produto, vai ter menos designer. Não, vai ter mais. Porque agora, uma pessoa que nem eu, ou uma outra pessoa vai ter um nível em que a pessoa vai falar, eu quero um telefone dessa maneira. Alguém vai ter que projetar isso para essa pessoa. E aí entram os designers, entram os engenheiros, entram essas pessoas, mas agora não produzindo, falando assim, puta, tem que produzir em grande escala. Para produzir em grande escala é um puta de um problema, tem que fazer o ferramental. Agora talvez não precise mais da ferramenta, mas eu preciso de um projetista para pensar. Então pequenas empresas vão ter cada vez mais necessidade de produtos. Mas esses produtos não vão ser mais produtos de massa, por isso que eu comecei com essa história da massa. Porque agora eu talvez possa produzir quantos clientes vão comprar isso daqui? 50. Cara, vamos produzir 50. Eu preciso de um projetista para projetar. Produziu 50, vende 50, não tem lote, está na casa da pessoa. E fora isso, pensar nessa descartabilidade. Então, assim, é muito fácil para o consumidor falar que a responsabilidade é da empresa e não jogar a responsabilidade para ele mesmo, né?
E sobre isso eu sempre falo muito do case, eu comento isso porque parece uma afronta, mas os cases do balde de pipoca. Quando ele foi dado para a gente fazer, eu questionei a primeira questão, que era: qual é a experiência do cara que vai no cinema? Pô, ele quer ver o filme, ele tá em expectativa de ver o filme e tal. Qual a experiência que eu tive pós-compra? E eu fiz algumas entrevistas pós-compra dos produtos brinde. Paguei muito caro e é uma bosta. Tá, por quê? Ah, porque é um copo que só tem um label, porque eu paguei caro, porque não sei o que lá. Tá. As empresas, a gente teve que cultuar isso dentro das empresas, não foi fácil, a gente teve que brigar fazendo no projeto, e mesmo assim, os caras ainda não entenderam claramente, tô falando de uma Cinemark e tal, que assim, um brinde não é um brinde. E um brinde não quer dizer que ele é porcaria. Né, que eu acho que esse que é o maior erro. Um brinde não é uma porcaria, o brinde é um brinde, né? E ainda falar, eu pago R$45, é isso aí. Então deixa de ser ainda menos ainda um brinde. Sim. E a experiência, então um balde desse, como é que a gente pensou? Eu quero que o cara coloque na estante, eu quero que o cara olhe e fale, porra, é uma cabeça, eu vou botar na minha coleção essa merda. E na hora que você pensa em escala é muito louco, porque é o produto que começa a chegar perto dessa indústria 4.0. Só que ainda tem que fazer um molde. Porque assim, vai produzir 150 mil peças, acabou no mundo. Nunca mais vai ser produzido. O molde vai ser jogado fora, vai fazer um refurnish dele. Sabe? Então, é entender a lógica do produto sobre outra ótica. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade bem pesada. Isso aí que você está falando é a famosa obsolescência programada. Sim. Que é uma merda. Assim, tipo, é ruim. Os produtos poderiam durar mais? Poderiam. E ao mesmo tempo, acontece um negócio bizarro que quanto mais... as pessoas que compram mais caro o produto vão ficar mais tempo. Eu já perdi a conta, eu já fiz móveis para lojas de luxo, né? Por exemplo, Decameron, Arredamento, Esfera, que são móveis que são caros. Nem eu posso comprar o próprio móvel que eu desenhei, né? Eu tenho uma poltrona de R$7.000, falei, não vou comprar. Nossa, não sobrou um protótipo para você, não? Não sobra, não tem, porque não é protótipo, assim, é feito sob demanda, essas daí são feitas sob demanda, são mais sustentáveis nesse sentido, é engraçado, porque produz sob demanda, a loja veio demais, vamos produzir um pouco mais, não dá para fazer 50, 60, 30 peças, isso que é legal. Mas aí eu vi muita gente indo lá falando, eu queria aquela poltrona terreiro, eu quero aquele sofá da Ruth Benz, que é uma marca cara pra cacete, pagou R$50 mil, estou falando isso há 15 anos atrás, no sofá, de 2 lugares, colocou na casa, e assim, a pergunta é, qual a garantia que você me dá? Não, a garantia é vitalícia, o tecido é premium, blá, blá, blá. E eu como a gente fazia os móveis, eu encontrei esse cliente de novo, o cliente estava indo de novo trocar o sofá. Aí você fala, trocar o tecido? Não, porque agora lançou um novo, ele pegou aquele lá e ou vendeu, ou doou, ou jogou, então, peraí. Qual é a lógica mental de você comprar o sofá e ficar exigindo que ele tenha vitalício se ele não vai ser vitalício para você? Então, o que deveria ser feito? Vai jogar fora o sofá? Não, então como é que eu penso um sofá em que ele... A loucura é assim, como é que eu penso um sofá que ele pode biodegradar? Ou que fala assim, mas isso é impossível, é complicado. Herman Miller. É uma empresa que pega e faz a coleta reversa. Que eu sei, é cara. Eu sei, é complicada, mas é possível, esse que é o ponto. Sim. E esse possível tem que ser colocado na conta. E muitas vezes, igual você falou, não depende tanto da empresa, claro, depende da empresa de criar esse processo, mas depende muito, muito, muito mais do consumidor final. Porque se ele quiser tacar no fundo de vale, aqui na minha cidade tem muito disso, a turma vai no fundo do vale ali, tem um riozinho perto, taca no mato e some, sofá, móveis e tal. Então, a pessoa, às vezes, que luta por você ter consciência ambiental, por você usar menos reciclável, por ser mais sustentável, acaba fazendo isso. Deixa na frente de casa o móvel, esse móvel vai parar em algum lugar depois, que ele não faz nem ideia. Então, eu acho que é uma questão muito grande isso, realmente responsabilizar o usuário final, não só a empresa, né? E principalmente hoje, que a gente não está falando tanto do UX e UI no design, e mesmo na estratégia de uma empresa, qual é a percepção de valor, o que é isso daí, o user experience. Então tem que colocar na conta, eu acho que tem que colocar na conta a responsabilidade, sim, do usuário. O consumidor, ele está muito mal acostumado, é o meu ponto de vista, ele está muito mal acostumado, sabe? Tudo é exigência, tipo,
eu critiquei uma vez, eu acho que faz sentido, na minha cabeça faz sentido, óbvio que já teve respostas diversas, mas eu comprei um iPhone, por exemplo, e vem com risquinho. Já aconteceu, acho que esse telefone mesmo, eu olhei aqui atrás, ele tava com um risquinho que veio, eu acho que é um risquinho bem besta, não é iPhone esse aqui. E aí a minha noiva até falou assim, você vai trocar? Eu falei, não, vai botar a capa, esse risco aí, foda-se. Mas seu direito, eu falei, direito do quê? De jogar essa porra fora. Aí ele vai ter que fazer coleta reversa, vai ter que fazer, foda-se, né? Sim. Aí a minha crítica é justamente essa, tá com risquinho. Atrapalha alguma coisa? Nada, a não ser o seu senso estético de que aquilo vai te incomodar. Diferente de um Dead Pixel que eu vou usar, alguma coisa assim. E daí eu falo, qual é a sua responsabilidade? Eu acho que é toda. No meu ponto de vista, só é uma merda de um risco. E daí fala, mas é foda. É foda. Amanhã você vai pegar isso daí, vai passar 2 dias, você vai botar em cima da sua mesa e algum vai riscar. Vai puxar e vai riscar do mesmo jeito. Eu não tô falando de um risco, um corte, um talho. Eu tô falando um micro risco ou alguma coisa. Aí fala, é meu direito. Cara, será que é seu direito? Onde tá seu direito? Se a gente fala que o mundo ele tá dependendo disso daí, você vai devolver. Aí quando você devolve a cadeia, o cara vai recolher, alguém vai fazer um refurnish, alguém vai ter que gastar gasolina, vai ter que fazer tudo isso, quer dizer, o seu direito de consumidor é maior do que o direito de consciência ecológica, né? E aí tem um negócio que acontece muito comigo, que eu acabei fazendo, eu sou louco por videogame. Eu acho que eu tive poucas vezes videogames novos. Eu falo assim, cara, deixa vir, aí quando baixar eu compro um usado. Eu tenho muitos videogames usados. Que eu falo, alguém não quer mais usar, mas eu quero, para que produzir mais um produto? Sim. Né? E outra coisa, quando a gente fala de ativos, o principal ativo do iPod, para quem não lembra, e o principal ativo do iPhone, não é o produto, é o que o iTunes faz. Cara, vende serviço, vende aplicativo, eles ganham no sistema, ganham na música que vende. Lembrando que, inclusive, a indústria da música foi beneficiada, por exemplo, com a destruição do vinil necessariamente, do CD, de uma distribuidora que comia o lucro do artista. Quando você vê o artista lá, que é o cara que produz, ele ganhava mais em show do que necessariamente na venda. Ele vendeu 1 milhão de discos e falou, eu não vi a cor do dinheiro de 1 milhão, porque é irrisório. E agora, eles são detentores da música. Então, eles vendem direto para o bolso deles. A iTunes fica com uma parte bem menor do que a distribuidora ficava. Com certeza. E daí eu não tenho mais vinil, eu não tenho mais disco e tal. Falou. Aí, de certa forma, você fala assim, então, você não é a favor de vinil e disco? Eu sou a favor de vinil e disco para quem gosta de vinil e disco. Eu sou a favor da pessoa ter o CDzinho, ou que nem eu. Apesar do meu videogame ser destravado, eu comprei o cartuchinho do 3DS que eu acabei de adquirir, que é um usado. Tá? Por quê? Porque eu gosto, eu tenho toda essa coisa. Tudo bem. A questão é uma discussão que até eu falo do carro. Eu acho que o carro vai sumir? Não. Nem um pouco. Eu acho que ele vai se ressignificar. E quem gosta de carro, é legal ele ter, não tem problema. Eu acho que é importante ter. Sim. É um gosto. Né? Então eu acho que é muito radical também quando vai para um ponto ou outro. Tem que sumir carro. Não, tem que se tornar mais ecológico, tem que se tornar mais coisas. Não é por acaso que a Ford, onde inclusive um grande amigo meu, que é o Morita, ele trabalha, a Ford tirou a operação dele do Brasil. Saiu fora. Sim. Por que tirou? Porque eles estão até 2030 com o planejamento de transformar todo o sistema deles em ecologicamente correto. A emissão de gases, carros elétricos e tal, ele falou, o Brasil não vai fazer isso. Então eu vou tirar a minha operação do Brasil para poder fazer lá fora. Essa é a estratégia. Sim. Então, isso também é um negócio. Tá vendo como a responsabilidade é do consumidor? Fala, cara, o Brasil não está preparado. Então a gente vai sair, porque senão vai ferrar a nossa operação. Entendeu? Acho que é nesse ponto. Inclusive, sou da Ford, eu me surpreendi que eu fui lá no Senai Cimatec, lá em Salvador, e eu descobri que lá dentro eles vão colocar esses 200 engenheiros da Ford para trabalhar ali desenvolvendo ainda, então engenheiro, designer também não foi jogado fora, né? Não. Tá trabalhando. O Bonita continua trabalhando lá. É isso aí. Eles tiraram a operação daqui e não demitiram as pessoas. Quer dizer, pessoas continuam trabalhando para. O Morita, por exemplo, trabalha, agora não lembro qual subdivisão, mas ele trabalha, acho que para alguma lá dos Estados Unidos, acho que Califórnia, não lembro qual subdivisão que é, o de Detroit. Ele faz o trabalho lá através daqui.
Ele tá sendo usado, mas os caras falaram, fazer a operação de carro aqui vai atrapalhar a gente, porque a gente vai ter que continuar produzindo carro a combustão enquanto a gente está na busca de um carro não a combustão. Sim. Que é uma meta, acho que para 2050, 2040, de todos os carros do mundo serem de emissão. Eu falo, no Brasil, não tá nem perto, então vamos tirar a operação, porque isso vai foder a nossa operação. Sim. Aí você fala, putz, grila, isso não é responsabilidade do consumidor? Pois é. Eu acho que o único lugar do Brasil que está mais próximo disso é lá Fernando de Noronha, que lá, se eu não me engano, 2030, se eu não me engano, até 2030, só carro elétrico. Então, táxi elétrico, não vai ter mais bug, provavelmente, de Fusca lá, né? Então, a turma já, taxista comprou tudo, carro novo, você vê lá tudo carro zero, porque é o último ano que vai poder comprar carro a combustão e trazer para a ilha, né? Isso. E daí... o cliente tem que reclamar, cara. Eu não sou da premissa que o cliente tem sempre razão. Eu não acho que ele tem sempre razão. Eu acho que ele tem razão até certo ponto. Então, eu não gosto quando o cara fala, o cliente sempre tem razão. Não tem. Às vezes ele não tem razão. Sim. Porque ele tá prejudicando. Então, assim, os caras vão reclamar por causa do problema de tal e eu gosto de carro. Cara, não importa. Então, se você não tem responsabilidade, eu vou ter por você. Eu não posso fazer nada. É a mesma coisa de quando você fala da mão de obra desestrutural, né? Que você fala, pô, assim, do seu 4.0 pode fazer uma mão de obra desestrutural. O problema da mão de obra desestrutural, o problema é da porra da educação. Que deveria preparar melhor esses caras. Pra quê? Porque tem muito nego inteligente, eu já vi caras crânio no chão de fábrica, porque não teve oportunidade, mas o cara sabe, tinha estudado por causa do engenheiro que ajudou, isso eu já vi muito. O engenheiro que ajudou, o cara que tava fazendo projetista de molde, o cara ficou observando, e o cara tinha uma inteligência de fazer o projeto de molde. Eu já vi cara sair do chão de fábrica e começar a mexer em SolidWorks fazendo projeto de molde. Sim. Ele fez universidade? Não, ele aprendeu, entendeu? Exatamente. Então, você tira esse cara de um operacional que vai matar ele e talvez dê uma puta oportunidade dele ser um cara tomador de decisão. Pois é. Entendeu? E a gente já sabe que aquele velho sistema de colocar a turma enfileiradinha na sala de aula, o professor lá na frente, copiando do livro, escrevendo a mesma coisa do livro. Às vezes, eu dou aula de materiais e coisa. E eu lembro que... aí eu tenho que elogiar mesmo, eu dou aula de materiais, fui começar a dar aula de materiais lá no IED, 2008, 2009. E daí eu virei pro coordenador, que na época era o Marcos Batista, que trabalhou na Bosch, operação, o cara é fera nisso, Bosch internacional tal, na MAB, depois virou a MAB e tal, foi designer head, e ele era coordenador lá do curso, do coisa. Aí eu virei para ele e falei, cara, não faz sentido, e eu fui convidado para ele porque eu era sócio da NOI e trabalhava com essa parte de fabricação, tal, processo. E daí eu falei, olha, cara, não faz sentido nenhum você ter uma matéria que chama materiais e no outro semestre uma matéria de processo de fabricação. Não dá para desvincular um do outro. É impossível desvincular. Não dá. Como é que você vai... material tem isso aí, tá, e daí? E processo tem isso daí. E daí a gente criou materiais e processos 1 e materiais e processos 2, que é onde eu comecei a aplicar essa questão da engenharia reversa do mouse, eles testando, fazendo aplicabilidade em uns projetos mais... tem um projeto geral, né? Um projeto que um professor de projeto tá tocando, inclusive fazer muito parceria com o Felipe, com outros professores. O que você tá tocando? A gente tá fazendo agora um desenvolvimento de bike para tal, então eu vou ensinar para eles tubo, corte de tubo, dobra, tal. Porque quando sofre na pele, acontece. Sim. E algumas vezes, alguns alunos, né? Falaram assim, pô, mas e materiais, e como é que eu vou saber a madeira tal? Você quer saber que madeira, como é que é a madeira, de que maneira funciona, quais são as características? Google. Exatamente. O papel do professor não precisa mais ser o detentor de conhecimento tácito, que é isso que eu questiono muito. O Google é melhor que eu para guardar as coisas. Sim. Eu brinco com os alunos, e é verdade, eu não decorei todos os números certinhos, da sequência certinha de 1 é PET, 2 PP, 3 PABD, sei lá. Eu tenho nem precisa, né? Aí fala, e como é que você sabe? Google. Né? O que você tem que saber que observar, que foi um negócio muito legal que no último podcast você comentou. Eu acho incrível, é isso que às vezes eu pego numa embalagem e vou fazendo, e você comentou um negócio muito legal, que você olha assim, igual a embalagem de shampoo que você falou da sua esposa, né? Você pegou e falou assim, puta, aqui tá a linha de emenda da junção das massas, né? Então vai mostrando nisso, por exemplo, copinho de café, eu pego o copinho de descartável, viro, falo, qual os números que vocês estão vendo aí embaixo? Tô vendo que é PP, tal.
Pô, mas tem um número aqui estranho, que número é esse? Pô, aqui tá 33, aqui tá 35, aqui tá... Que merda é essa? O que é isso? Falei, então, isso é pra vocês aprenderem que um molde não é uma cavidade, são coisas distintas. Um molde é a persona que pode ter várias cavidades. Isso quer dizer, vamos ver o número maior que tem. Aí uns acham 130, dependendo do lote que a gente pega. Falei, então, no mínimo tem 130 cavidades. Né? Então, um molde tem 130 cavidades desse cara aí. Ele falou, caramba, mas aí... Ele falou, imagina. Então, você começa a jogar essas responsabilidades e fazer eles terem a consciência, né? E chega a níveis absurdos, né? E aí eu tento mostrar que, assim, teve uma aluna que me fez um questionamento uma vez que eu achei muito relevante. Ela falou, mas a gente tá falando sobre ecologia e tal, e por que a gente tá usando tanto material para fazer teste, não sei o que lá, não sei o que lá? Eu falei, a sua pergunta é muito boa, e eu vou te responder de uma maneira, tentar responder de uma maneira lógica. A quantidade de material que você está jogando fora, perto da quantidade de material que vai ser jogado fora se você fizer um projeto ruim, é ínfima. Eu não estou falando que você não deve otimizar, então pensa na otimização. Agora imagine isso aqui multiplicado por, cara, 1 milhão de toneladas. Pois é. Então, assim, o que você está fazendo, nós como designers, ou como engenheiros, ou como, porque isso são responsabilidades de pessoas que pensam em produção, tem que olhar para aquela, puta, mas tá sobrando muito material, eu tô vendo, como é que eu otimizo? Como é que eu faço isso aqui funcionar da melhor forma possível? Então, não sei se eu respondo claramente a sua pergunta, mas é nessa pegada, sabe? Sim, com certeza. Eu até estava comentando com a minha esposa esses dias atrás que eu acho que num futuro muito próximo não vai ter mais... Igual da mesma forma que era engenharia antes da graduação em engenharia. Então não tinha mecânica, química, produção, civil, era só engenharia. Hoje em dia já é subdividido. Subdividido. Eu imagino que no futuro próximo, talvez 10, 15 anos no máximo, menos que isso ainda. Tomara. Por favor, né? Pelo amor de Deus. Eu imagino que seja do tipo engenharia e design do produto. Isso vai ser uma graduação. Então, eu acho que tem umas coisas que acontecem em algumas universidades americanas que eu acho interessante, que você abre o campus e você fala, olha, você entrou na universidade, tem algumas que tem isso. Você vai escolher as matérias. Então, assim, eu acho que o seu diploma devia estar mais associado às matérias que você foi escolhendo na sua jornada, escolher e falar, olha, essa é uma característica mais de um engenheiro, você é um engenheiro, ou característica mais de um designer, você é um designer. Ou você tem característica mais de químico, você é um químico, do que a pessoa ter que fazer uma escolha de antemão sem mesmo ter tido a experiência de ter a escolha e saber o que era. Eu tive dificuldade em matemática até o colegial. Eu jamais iria escolher qualquer uma que precisa de matemática. E hoje a coisa que eu mais uso é matemática e geometria. E eu lembro fazer geometria, calcular para poder fazer as coisas acontecerem. Eu acho que até no primeiro podcast que a gente gravou, eu falei para você que, na verdade, a faculdade ensina tanta conta, tanto cálculo, e no fim das contas não se usa talvez metade do que ensina lá, né? Exato. A gente tá você até ficou surpreso, né, com isso. Porque, na verdade, o que a gente usa no dia a dia são equações, contas, tabelas simples de algo que já foi matematicamente ali definido, já criou-se um modelo para aquilo, né? Claro que o cara que vai desbravar e inventar aquele modelo matemático, o cara teve sim que ir muito a fundo. Lógico, mas aí é que está a evolução, ele já inventou o modelo matemático, ele já entendeu a lógica, então vamos evoluir, vamos partir daqui para frente, o que a gente pode fazer? Por que a gente tem que sofrer tudo que o cara sofreu para entender que aquilo lá funciona? Entender que funciona é uma coisa, por exemplo, desenho técnico, a gente discutiu isso também. Eu preciso de desenho técnico ali no papel? Não, vários softwares fazem, eu preciso entender o que é o desenho técnico, muito mais do que fazer o desenho, mais do que fazer o desenho técnico no seguinte sentido, tá? Entendam que não é no sentido de o corte, o coisa, é a espessura da linha, a espessura e tal. Quando você quer puxar cota, a espessura e tal. Porra, meu, o programa já tem isso. Nossa, aí no AutoCAD você ainda tem que ficar definindo, pelo amor de Deus, cara, o AutoCAD, né? Tô dando um exemplo. Na minha aula de desenho técnico, eu tinha que comprar a lapiseira e vários tipos de grafites diferentes para fazer as linhas. Exato. E qual é o sentido de você decorar uma coisa que, tipo, qual que é mesmo? Então, a gente tá falando de universidade, tem um negócio que é uns treinamentos que tem, acho que é a Universidade de Ohio, tem um documentário na Netflix, eu não sei se tá ainda na Netflix, era sobre universities, tal, dos Estados Unidos, e eles estavam questionando que ali virou uma máquina de dinheiro, tipo de universidades, igual a gente tá criticando algumas que estão virando no Brasil, que, assim,
uma universidade se entender como uma empresa não tem problema. O problema é entender qual é o ativo. O ativo de uma universidade não são os alunos, são os professores. Uhum. Os alunos são as pessoas que vão ser educadas com aquilo lá. Então, o ativo principal é o professor. Uhum. É aquele cara que vai dar o diferencial, tá? Sim. Assim como numa empresa, o ativo de uma empresa de surf é o cara que vai chancelar aquilo. Então, um Kelly Slater, que eu vou patrocinar, quanto o Kelly Slater vai comprar do meu produto? 1%, mas ele vai chancelar os outros 99% que vão comprar. Uhum. Então, um professor muito bom numa universidade que dá uma aula, que a pessoa vê um destino, vê uma coisa, fala, cara, tô tendo uma aula com um cara que tá no mercado, então eu vou me tornar um cara melhor, naturalmente, tá? E daí tem essa inversão, o aluno é mais importante, então começa a sucatear o professor. Isso é um problemaço. Sim. Na Universidade dos Estados Unidos, os caras estavam mais ou menos fazendo isso, mas ainda tem um pouquinho, mas aí eles estavam começando a chamar mais alunos, fazendo o campus com mais festa, quer dizer, parece uma praia, parece um spa. Uhum. E daí teve uma universidade que é um teste que eu achei fantástico, essa devia até aqui, que os caras fizeram o seguinte, eu acho que era em Ohio, e a universidade é o seguinte, é uma fazenda, você vai para a fazenda, você tem os professores lá, e essa fazenda é o seguinte, você tem que gerir, você tem que administrar a fazenda. E você tem várias áreas que os caras têm, não é só a administração, acho que tinha engenharia junto, tinha uma coisa. Então, como eu administro a empresa? Então, coleta dos bichos, o ovo, quando é que vai fazer tal coisa, puta, eu tenho que calcular o tempo, como é que eu faço a fração tal. Então, eles vivenciam uma experiência do momento. Então, aproxima. Que é o que a gente muito fala, a indústria tem que se aproximar da universidade, mas a gente tem que ver os dois lados. A indústria tem que parar de ser cuzona, porque a indústria da universidade, é um bando de idiota. Só que ele fala que é um bando de idiota que não vale a pena, mas na hora que se for, fala, pô, a universidade não forma direito. Cadê o teu papel, cacete? Você não quer. Eu tenho que sofrer para você ir lá ver um TCC. Cara, você devia ir lá e, tipo, todo semestre falar, cara, eu quero participar, onde é que eu posso investir? E as empresas, o mais louco das empresas é que as empresas podem pegar, se não me engano, elas podem pegar esse valor e declarar no imposto de renda como sendo um investimento na educação. Sim, abater isso. Abater isso, não importa se é pública ou privada. Sim. Aliás, o sistema S funciona dessa maneira. Exatamente. Sobre abatimento. Então, por que uma empresa não pega e fala assim, cara, eu vou lá para vou dar exemplo, uma FAP, uma UFRJ, uma FRJ ainda é federal, mas é umas particulares, a FAP, IED e tal, então eu vou investir ali, eu vou dar um aporte financeiro, tá? Então eu vou reverter o que tinha aqui na educação dali, né? Isso ajuda muito, e cara, as universidades não precisam muito das empresas para elas precisam da empresa estar lá participando. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que criticar a área da academia, que fica cada vez mais exigindo doutorado, mestrado, pós, não sei o que lá, você tem que fazer tanta coisa que não dá tempo de você trabalhar. Sim. A não ser trabalhar na área acadêmica, que também é um trabalho muito bom, perfeito, que você costuma fazer os papers. Mas por que eu não posso ter uma cota em qualquer universidade que assim, cara, esse cara é um profissional de mercado, então eu tenho que ter uma cota ali de 10% de profissionais de mercado, foda-se, tem mestrado, não me interessa, eu que preciso ter 10% de profissionais de mercado, igual eles falam, precisa ter doutorado, precisa ter pós, tal, então teve uma passagem que até a gente sofreu nesse processo, que é a crítica, então, de um lado a academia, ela vai se afastando, porque, tem que ter o cara especialista, mas o cara especialista da academia, ele se torna um especialista da academia, é um profissional da academia que é um profissional. Manja tudo de artigo, manja tudo de ABNT para fazer manja tudo de materiais, manja. Ele não botou na prática porque não deu tempo, mas ele estuda aquilo a fundo. Perfeito. Então, quando você conecta outra ponta, o cara vai falar, puta, isso aí que você falou é legal, mas e se a gente fizer isso? Puta, dá para fazer isso desta forma. Tanto que a academia, ela não premia, né, ou ela não dá prêmios para, por exemplo, o trabalho, assim, quando eu fui fazer o mestrado, foi extremamente frustrante. Só não foi mais porque eu fiz o mestrado num lugar muito legal e me deixaram liberdade. Porque no mestrado, eu descobri que eu só tinha que fazer pesquisa. Eu compartilho do sua frustração. Eu falo, peraí, cara, mas eu já cheguei a uma solução, né, depois de 6 meses pesquisando. Não, você não pode, você faz doutorado, mas, todo mês eu tenho um trabalho que eu tenho que fazer a mesma análise, a mesma pesquisa e chegar numa conclusão de projetual. Não, mas você não pode. Peraí, eu vou ficar 2 anos
E eu não posso chegar numa conclusão que eu tô vendo. Não, você não tem capacitação, pelo amor de Deus. Se eu tô estudando, eu tenho. Se você quer falar sobre graus, fale sobre graus, né? Então, a academia afasta e o mercado também afasta nesse sentido. Então, é muito engraçado porque a academia acaba premiando alunos a se tornarem acadêmicos, né? E não se tornarem profissionais da área. Uhum. O que eu falo de profissionais? Cara, incentiva o profissional. Para mim, se um aluno não quer escrever um material de TCC gigante, mas ele quer passar o tempo todo testando, puxa, testa de novo, levanta a máquina, testa. Para mim é que não tem TCC, se ele faz o registro. Sim. Não, você tem que ter o paper. Cara, quantas vezes na minha vida eu tive que entregar em projeto que eu faço, projeto de molde, eu tenho que explicar o projeto tal para o meu cliente, eu tenho que escrever um relatório. Nunca. Quando eu tenho que escrever um relatório, tem um nome, relatório, e ele paga por ser um relatório. Sim. Então não faz sentido lógico. E tem muito aluno, principalmente em produto, engenharia também deve ter, que o cara ele tem tesão de montar o carrinho, tem tesão. Eu já vi alunos que o cara tem um tesão e tem uma vontade, compra solda, aprende a mexer com solda, compra metal, vai atrás e quer montar o carrinho, ou quer montar a estrutura, e quer montar o banco, e daí ele para, puta, eu tenho que escrever a tese. Aí ele começa a escrever e a tese fica uma merda. Sim. Só que o projeto é muito bom. Uhum. E daí, mas a tese... Cara, desculpa, foda-se. O cara é um puta profissional de mercado que ele vai ofertar para o mercado uma mão de obra que tá carente, é o cara ali no operacional. Uhum. E você tá castigando o cara porque ele tá sendo muito mais eficiente. Então, se você quer fazer um negócio decente, junta a fome com a vontade de comer. Tipo, então falar para um cara que é mais técnico, se juntar com um cara que é mais teórico, tudo bem. Sim. Eu sou muito aberto isso com os alunos. Alguns coordenadores não sabem disso, alguns sabem, os meus coordenadores sabem disso. Revelações aí. Revelações. Não, eu viro para meus alunos e falo, ele desenha bem, não desenha? Deixa eu te explicar um negócio, você não precisa desenhar, projetar, pesquisar, tudo bem. Alguma área você vai melhor do que outra. Uhum. Descubra qual a sua área, você tem que entender que você tem que fazer a sua gestão de carreira na universidade. O que você gosta, o que te dá tesão. Eu sou designer de produto, mas eu viro para os alunos e falo, o que você gosta? Tem uns que falam, eu gosto do gráfico. Então, aquilo que a gente está pesquisando, transforma em gráfico com consequência. Uhum. E uma coisa que eu dou muito de dica é assim, ele não desenha bem? Desenha. Dá para ele finalizar. Uhum. Pô, mas pode? Claro que pode. Aí você fala, não, mas ele tem que aprender. Não. Talvez esse cara que desenha, ele fique super frustrado desenhando. Não tô falando de fazer sketch, porque sketch é um jeito de a gente comunicar. E daí explica qual a importância de você comunicar visualmente, que é mais rápido. Uhum. Mas assim, a arte, finalização, pô, o cara não tem paciência, o cara não tem o hábito, mas o cara pesquisa pra cacete. Uhum. Pesquisa muito. Troca. Faz a pesquisa pra ele, você troca com ele. Aí eu falo, porque no mercado se chama colaboração, cara. É aqui na universidade que todo mundo pune uma coisa que é óbvia. E no mercado não vai contratar uma pessoa que quer fazer tudo sozinho e não quer nem compartilhar com ninguém, né? Nem fudendo. Esse cara eu não quero na minha empresa. Uhum. O cara, no mínimo, tem que ser... Quando a gente pensa numa empresa, quando a gente pensa num negócio, a gente tem que pensar o que esse cara pode vir a agregar. Falam que os grandes gestores, os grandes presidentes, no fundo, não são os que sabem tudo. São os que sabem, não sabem e sabem quem eles precisam para saber por eles. Então, assim, o Steve, sempre falo, né? Eu acho engraçado isso em design é engraçado, né? Eu falo assim, quem desenhou o iPhone? Aí fala Steve Jobs, próprio pessoal de design. Uhum. Você sabe quem desenhou o iPhone? Não sei não. A maioria dos designers também não. É o Jonathan Ive. Uhum. Aí eu brinco com eles, cara, nem vocês com iPhone sabem quem é o designer do iPhone. E vocês acham que é o Steve Jobs não era designer, cara. Ele sabia que o que o Steve Jobs ele era. Eu percebo que ele era um gestor muito bom, né, nessa questão de o olhar do consumo, porque ele estudou isso muito. Então ele sabia o desejo, a vontade, ele percebia isso. Só que ele sabia botar no papel. Jonathan Ive, que você é fodão pra caralho nessa porra, vem aqui, senta comigo. Aí ele desenhou o iMac, aquele lá que a gente fala que é de docinho, parece um doce, né? Que é o primeiro. Ele desenhou o iPhone. Ele desenhou, inclusive, o espaço aquele espaço que é da própria Apple, que é a fábrica oval, né? Que é uma rosquinha e tal. Ah, sim. Ele mesmo que desenhou aquilo lá. Uhum. Então, isso que é uma coisa curiosa, assim. Eu falo, o designer de verdade, ou o projeto... Ixi.
Desculpa. O projeto, né? Quando a gente pensa em projeto, ou pensa isso daí na academia, eu acho que tem essa distância, né? Uhum. E essa distância não deve existir. Essa distância, ela tem que ser melhor. E essa Universidade de Ohio, ela fez esclarecer bastante. Eu acho que vai mudar, porque as bases educacionais estão começando a mudar. A gente está falando muito sobre construtivismo, sobre classe de aula invertida, que você fala, nossa, é novo. Não, não é novo. A gente discute isso desde do início do século retrasado, do passado, na verdade. Uhum. Então, assim, classe de aula invertida, construtivismo, né? Você está falando sobre. Eu queria lembrar o nome da pesquisadora, agora Montessoriana. A Montessoriana, que é o quê? O que é o construtivismo? É uma nova forma. Não, é falar assim, jogar o problema na ação. Então, a sala de aula, ela não é mais um lugar onde eu tô lá professorando. Os alunos vão dar a discussão. E outra coisa, os professores, eles têm que aprender que, tipo, o aluno vai saber mais. Não adianta eu discutir, por exemplo, com um aluno, que eu tô antenado, mas não adianta eu discutir com o aluno, o cara falar assim, Leagues of Legends é animal, o LoL. O LoL é legal. Não, isso aí não é jogo. Como não é? Como é que eu vou discutir com ele uma coisa que ele sabe mais do que eu? Me traz. O que eu percebo como professor que a gente tem que fazer que isso ajuda é a experiência de ter passado várias vezes pelo mesmo processo. Então dá a segurança do tipo, cara, não se preocupa, é inseguro mesmo na hora que você começa o projeto. Você não sabe para onde vai, mas se você seguir e entender que você passou por aquilo várias vezes, você sabe que você vai chegar num ponto. Sim. É difícil. Então, essa angústia vai acontecer. Então, a lógica do professor tem que ser assim, um aluno, é normal um aluno vir falar, cara, olha que legal isso aqui, é novo, tipo alguma coisa que lançou, nova, puta que legal, cara, que tecnologia. Eu falei, então, isso aqui é mais velho que dá pra trás, isso aqui é tampo, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Sério, a mesma coisa que era feito o carro, ou tal coisa. Sim. Putz, meu, e tá desse jeito, fala, olha onde o material pode chegar, legal, né? Então você não pega e fala, mas você não pega e fala assim, critica, fala, não, isso aí é bosta, porque antigamente eu tipo, não, isso aí, fala, não, então, gostou disso aqui, é legal, né? Então, sabia que esse processo antigo é legal isso aqui. Usa o que traz. Isso é ser invertido. Isso é discutir, né? Claro. Um projeto, que é o que a gente quando a gente para isso, quem é bastante profissional, não convive muito com a área acadêmica, não sei quando estudou, fala, porra, mas isso é o que acontece de entender na empresa. Exatamente. O cara vai vir, eu vejo essa tecnologia nova. Não. Quantas vezes eu falo, cara, olha isso aqui, que tecnologia nova. Eu falo, mas isso aqui é facinho. E é baba. Tipo, agora a gente tá na onda da fibra de carbono. Do grafeno. Grafeno. Ai, grafeno, tecnologia grafeno. Eu falo, cara, grafeno é velho pra cacete. Cara, falar pra você que chegou um cara, algum tempo atrás, que eu fiz um post no Instagram sobre grafeno, e ele falou, cara, eu acho que eu encontrei grafeno no sítio dos meus pais. Eu falei, caramba, né? Será que não é grafite, não? Uma pedra preta e tal, né? Às vezes é grafite. Não, eu acho grafeno. Onde que eu posso fazer análise? Fala, cara, então, grafeno, ele é você pega o grafite bruto, né, no ambiente e passa por um processo que ele divide e você fica só com uma camada atômica dele. Não, mas eu quero fazer análise, vai que é grafeno, eu vou ficar rico, né? Então, tipo, o cara não quis nem saber do que estava explicando, o que eu queria falar. Eu só queria saber que ia ficar rico com grafeno porque é uma matéria da moda, né? Não, e é uma coisa interessante, eu tava comentando, os alunos estavam dizendo, grafeno, eu falei, pra que você quer o grafeno? Não, porque tem um acabamento. Fala, cara, sabia que a propriedade do grafeno mais legal é que ele é condutor de eletricidade, não precisa de fio? E ele pode ficar transparente, eu posso fazer uma tela com esse cara, mano. É isso que é tesão dele. Você colocar em cima de uma superfície de mesa é uma bosta, você tá estragando. Sim, coitado, tipo, tadinho, né, do grafeno ali. Tá destruindo. Virar um porta-copo. Tipo, você quer virar um porta-copo de um produto que ele pode otimizar condução de energia, pode otimizar projeção, ele é ultra, hiper fino, cara, ele é espessura de um átomo, né, cara? Sim, exatamente, é um átomo de espessura de um átomo, cara, porra. Questão de resistência mecânica também, né, muito bom, você adiciona, sei lá, 1%, 0,5% de grafeno, você tem uma resistência mecânica muito maior, né? Então, e aí, tem uma outra coisa que é muito legal, falar, o grafeno, cara, qual que é a importância do grafeno? Bicho, com uma camada muito fina, eu tenho a mesma resistência que talvez eu precisasse de chapas muito grossas, que eu preciso de processos muito mais caros. Então, eu estou otimizando o material. Né? Então, é isso que eu falo sobre material, produção e material, que eu falo que eu não consigo, não dá para dividir. Porque eu falo, para que você quer o grafeno? Puta, preciso de uma resistência mecânica tal. Puta, faz sentido, tudo bem.
porque você está substituindo o aço por ele. Sim. Agora, não, quero para dar o acabamento, sabe o aço aqui? Eu vou botar uma película de grafeno. Pra quê, velho? Ou a madeira, Pois pra é. que você vai fazer isso? E com plástico também, muitas vezes você quer o apelo estético, a espessura do plástico, mais por estética e por funcionalidade do que resistência mecânica. Então você adicionar grafeno ali não faz sentido nenhum, porque você já está com uma... a sua peça aguenta 5, 10 vezes o que ela precisaria para aquela aplicação, né? Aí eu falo, tá pensando igual engenheiro, né? Usou um índice de cagaço lá na puta que eu pariu, né? Eu preciso de índice de cagaço de 2.2, você tá botando um índice de cagaço de 6 para um produto que vai levar água, tipo... Pois é, exatamente. Huck, eu acho que a gente já conversou muito, muito hoje aí. Eu não vou mais roubar seu tempo. Eu queria agradecer demais aí, você pela conversa, sempre ótimas conversas que a gente tem. Eu sempre aprendo muito também e espero que quem estava assistindo aí também com certeza aprendeu muito sobre questão de engenharia, sobre design também. A gente falou sobre obsolescência programada, a gente falou sobre várias dicas também de projeto que a gente não vê na graduação, né? Nem em cursos nenhum, a gente só vê na prática realmente. E até um pouquinho sobre o futuro, né? Futuro da educação e futuro da manufatura, digamos assim. E, enfim, agradeço muito, fico muito feliz de você ter aceitado aqui e ter conversado 1h30 comigo sobre esses temas. Cara, é um prazer, cara. Você é um cara que eu admiro em vários aspectos, porque da mesma forma que eu fui flutuar no universo da engenharia, você veio flutuar no universo do design, e eu já falei isso pro Alan, e falei que eu vou copiar ele, e vou copiar. Eu passei você como referência que a pessoa que faz nossa publicação no Instagram. Eu adoro os stories, você trabalha muito bem com os stories, cara, e tem muito design, tem muito comunicador que não trabalha desse jeito. Eu olho e falo, puta, que stories foda. Você passa e você vai aprendendo um pouquinho, stories muito bem executados. Eu uso de exemplo nas minhas aulas de comunicação, quando eu preciso falar, olha, quer saber como se comunicar? Entra nesse Instagram. Olha como ele se comunica. O cara é um engenheiro, ele entendeu para que serve storytelling, faz a estrutura, entende o tamanho do Instagram, sabe como a pessoa vai ler e de que maneira vai ler. E, cara, isso precisa de uma puta exposição. Então, cara, eu acho incrível que você flutua, cara. Huck, é uma honra pra mim, viu? Uma honra de verdade ter esse feedback seu aí. Sim, foda-se, é referência. Como eu diria, é referência. Tô zoando, não é copiando, é referência mesmo. De fato, é referência. Não, mas é assim, legal. Tem que ser igual na graduação, né? Você coloca a legendinha lá, ó, número 5, Alan Rodrigues. Instagram. Exatamente. Mas, perfeito, o prazer é todo meu, obrigado mais uma vez, e é sempre um prazer, cara, sempre que precisar, estamos aí. Combinado, você também, em breve, se precisar, 3º episódio com você, estou à disposição. Vamos que vamos, cara. Beleza, Huck, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí.